Olá, meus amigos, uma alegria e uma honra poder estar falando com vocês aqui no nosso podcast, nesse espaço novo que nós criamos para conversar sobre segurança pública, falar um pouquinho dessa estrutura de segurança pública no estado de São Paulo, já que o estado de São Paulo possui a maior estrutura em segurança pública do país e, por que não dizer, da América. A maior polícia militar, a maior polícia civil, a maior polícia técnico-científica e ao lado disso, os maiores desafios também, porque o estado de São Paulo, como todos sabem, um estado com 45 milhões de habitantes, homens e mulheres, uma região metropolitana de São Paulo comparada às grandes regiões metropolitanas no mundo, como São Francisco, como Mumbai, como Nova York. Então, e hoje, abrindo esse café, abrindo esse bate-papo, estamos recebendo aqui um amigo estimado, um amigo meu de 35 anos, o Coronel Streiffinger, um homem que tem uma atuação na segurança pública de mais de 3 décadas, uma experiência profissional gigantesca, aliada ao fato também de ser professor universitário, autor de várias obras de direito penal militar. E vamos abrir essa conversa com o nosso Coronel Streiffinger. É uma alegria tê-lo aqui, Stray, e as primeiras palavras são de agradecimento, meu irmão. Sim, a satisfação é minha de poder estar aqui junto contigo, como você falou, um amigo de décadas, podendo falar sobre a nossa razão de ser, a nossa Polícia Militar, trazendo um pouquinho mais de conhecimento à população, a todo mundo, de como funciona essa instituição tão grande, que faz um serviço tão especial e que, no final das contas, muitas vezes acaba passando despercebido por grande parte da população. Maravilha. Streiffinger, o Coronel Streiffinger, como eu disse, tem uma experiência profissional gigantesca e a última compôs o alto comando da Polícia Militar junto conosco e comandava o maior centro de operações de Polícia Militar da América, que é o Centro de Operações, o nosso Copom. Uma estrutura de tecnologia que é difundida, que possui 11 polos no estado de São Paulo e que poucas pessoas sabem da importância e do trabalho, da dinâmica dessa estrutura policial e que nós vamos falar um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, me corrija se eu estiver errado, Stray, as pessoas não têm, muitas pessoas não têm essa informação. O Centro de Operações da Polícia Militar, por dia, nos 11 Copons, em Ribeirão Preto, Araçatuba, Santos, São Paulo, recebe por dia 80 mil chamadas. É um desafio gigantesco administrar uma máquina como essa a serviço do cidadão. O que é o Copom, o Streiffinger? Com certeza. A população de São Paulo é enorme, a polícia tem que ser proporcional a isso, e o Centro de Operações é um bom termômetro de todo esse conjunto. 80 mil chamadas é a nossa média diária. A questão é que tem dias que nós temos bem menos, mas tem dias que temos muito mais. E o desafio é atender, é fazer com que aquela voz de quem chama pelo apoio, pelo socorro da polícia, chegue até os patrulheiros. O Copom é isso. A razão de ser do Copom é ser a voz de quem grita por socorro. Agora, por isso é que deve se destacar, o Copom é um centro de emergência. Não é um centro de conversa, não é um centro de informações, não é um centro de orientação. Embora também faça esse papel, por quê? Porque muita gente acaba ligando para o Copom pedindo alguma informação porque está perdido, porque precisa de alguma complementação e não vai se bater o telefone na cara da pessoa. Mas a nossa razão de ser, a essência é a emergência. Ou seja, é dar voz àquele que busca socorro, ao patrulheiro que está naquelas imediações que pode e vai socorrer a quem precisa. Vejam vocês que interessante, né? Essa postura que o Coronel Streiffinger falou do Centro de Operações, aquele policial que atende o telefone, quando você, cidadão, liga no 190, ela é direcionada para esse Centro de Operações, o Copom. A importância disso. E vejam vocês, o Copom, a exemplo da Polícia Militar, possui no seu DNA, na sua razão de ser, servir. Quando
durante os 35 anos que servimos na Polícia Militar, eu sempre procurei vocalizar essa vocação da polícia e o Copom como um grande comando da Polícia Militar, essa vocação em servir. Tudo que há na Polícia Militar, as nossas viaturas, as nossas instruções, os nossos computadores, os nossos telefones, os nossos policiais, toda estrutura de inteligência, de logística, de gestão de pessoas, tem uma finalidade: prestação de serviço público, né, Stray? E que vai canalizar, como você bem disse, na ponta do rádio do policial. Aquele policial que está no seu quarteirão, no seu bairro, fazendo a polícia comunitária, participando do Vizinhança Solidária, atendendo pessoas, fazendo parto, protegendo as pessoas e combatendo o crime. Eu queria, se você puder, falar um pouquinho sobre isso, Stray. E com o diferencial em relação a tudo que o Coronel Salles falou. Imagina assistir um filme Missão Impossível, do Tom Cruise, com os olhos vendados e tendo que ajudar o mocinho a resolver os problemas. Isso é Copom. Porque você recebe o chamado de uma pessoa que está nervosa e muitas vezes não consegue se explicar. Você não está enxergando nada. Você está ouvindo o que ele está falando. E o que ele fala muitas vezes está maculado pela emoção excessiva. Tira dele todas as informações possíveis para fornecer a quem? A dupla de patrulheiros que vai para o local da ocorrência sem saber nada do que está acontecendo. Simplesmente ele sabe aquilo que o nosso atendente conseguiu tirar de informação da pessoa que ligou pedindo socorro. Eu sempre falei isso para eles. Eles eram as pessoas que ajudavam o Tom Cruise a resolver todas as questões, só que sem enxergar nada. Então, começa daí até a diferença do patrulheiro que está no Copom. Porque ele tem que ser uma pessoa que trata muito bem com as informações que recebe por ouvido, porque enxergar ele não enxerga. E dessa forma, trabalhando bem essas informações recebidas por ouvido, é que ele vai reproduzir e conseguir uma eficácia maior do patrulheiro que vai atender a ocorrência no local. Essa é a questão. Agora, quem é o Copom? O Copom Central, ele atende a região metropolitana de São Paulo. Atende São Paulo e todos os municípios da sua região metropolitana, num total de 30 a 35 mil ligações dia, em média. Como eu disse, tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. E de que forma funciona o Copom? Dividido em duas grandes faces. Uma, a que tem contato com o cidadão. Aquela que ouve aquele que pede socorro. Aquele que atende o telefone 190. Ele recebe a ligação, ouve o que a pessoa tem a dizer e cadastra essa ocorrência. Se a ocorrência for urgente, por exemplo, a pessoa foi colocada no porta-mala de um carro. Ela está sendo levada como refém. Só que o celular acabou ficando com ela conseguiu ligar para a polícia. Essa ocorrência está fervendo, ela está acontecendo. Não é uma ocorrência passada. Quando a pessoa começa a cadastrar a ocorrência, automaticamente aquele que vai falar com a viatura já está recebendo as informações. Então, vamos deixar claro para os nossos amigos que nos assistem. Então, há diversos há formas de você lidar com a ocorrência. Era bom se você puder explorar isso, como nós fizemos lá, de tratar a ocorrência de acordo com a complexidade e com o risco iminente que esteja ocorrendo, seja ele a vida das pessoas, a integridade física e o patrimônio. Há essa distinção para que a gente consiga reverter e socorrer aquelas pessoas? Sim. Vamos começar pelas mais simples. Tem muita gente que liga para o Copom não é para chamar a polícia, e simplesmente para pedir informação. Exemplo, por favor, que oração? É mesmo? Fala, por que oração? Porque eu tenho que tomar remédio na hora certa. E eu não sei se a hora certa é essa que eu tenho. Então a polícia me dá a hora certa. Ou ainda, por favor, tem jogo hoje no Pacaembu? Eu falo, mas por que você está perguntando se tem jogo no Pacaembu? Não, porque eu vou ter que passar lá à tarde e se quando tem jogo tem muita gente em volta, acaba atrapalhando o trânsito. Então essas ocorrências não são ocorrências. A pessoa recebe a resposta dela e nem cadastrado porque aquilo não é uma ocorrência de polícia. Tem outras que têm, sim,
fatos policiais para falar, mas de coisas que não estão acontecendo. Então, aquele fato é registrado e é encaminhado para local competente. Tem outros que ligam para noticiar fatos que acabaram de acontecer. Aquela pessoa foi vítima de roubo, o ladrão fugiu, mas ela está ali, ela está nervosa, ela não sabe se o ladrão vai voltar. Essa ocorrência é óbvio que ela tem prioridade. E tem aquela que está acontecendo. Por exemplo, o carro de trás vê que o carro da frente está sendo roubado. Ou ainda aquele do porta-mala que eu citei agora há pouco. São ocorrências que estão acontecendo. Essas são as urgentes e elas são tratadas de forma instantânea. Ou seja, essa não vai ter um registro e depois vai ser encaminhado para alguém. Essa vai ter o registro ao mesmo tempo em que a viatura que está naquelas imediações é avisada do que está acontecendo. Agora, sempre tendo como base o quê? O risco de morte. Porque nós estamos falando de centro de emergência. Nós estamos falando de proteger pessoas. Nós estamos falando de salvar vidas. Então, a vida, a integridade física são os bens maiores que a gente tem que buscar proteger e, em relação a uma hierarquia de bens, são esses que preponderam sobre todos. Então, a pessoa vai ser atendida de forma instantânea. E, a partir daí, de acordo com a disponibilidade, em vista da nossa demanda. Que maravilha. O Streiffinger, e a gente, para poder suportar essas milhares de ligações, se você puder falar um pouquinho dessa divisão, quando a pessoa liga de uma ocorrência lá na Vila Carrão ou na Vila Mariana, para onde essa ligação é canalizada, e sabemos que tem policiais das cabines que cuidam especificamente das regiões. Se você pudesse falar um pouquinho como é que é feita essa supervisão. Nós temos civis que trabalham lá. Sim. Também, fazendo o primeiro atendimento. Vamos falar um pouquinho para os nossos amigos sobre isso? Isso, até complementando o que eu tinha começado antes, nós temos duas grandes divisões dentro do Copom. Uma que atende o civil, que atende o solicitante, que fala com quem liga para 190. Esse grupo de pessoas ele é composto por policiais militares e civis. Civis de uma empresa que foi contratada. São preparados por nós, Polícia Militar, mas são civis. Essas pessoas recebem a ligação, recebem o pedido, cadastram a ocorrência. Essa ocorrência, quando cadastrada, ela vai parar no computador de quem fala com as viaturas do batalhão. O que é batalhão? A nossa região metropolitana está dividida em 12 grandes comandos. Cada grande comando está dividido em batalhões, em 3, 4 batalhões por comando. E aí eu tenho, operando o rádio das viaturas, um operador para cada batalhão, uma região geográfica coberta por um batalhão. Então, quando a ocorrência cadastrada recebe o enter do computador lá de quem fez o registro, vai cair no computador de quem está fazendo contato com as viaturas. E de que forma? As ocorrências que implicam em risco de morte, elas aparecem com destaque. Elas aparecem no topo da lista das ocorrências. E aí, esse patrulheiro que trabalha dentro do Copom, aí não, nesse lado é só policial militar. Esse policial militar, ele vai avisar a viatura que está cobrindo aquela área. O nosso próprio sistema da Polícia Militar, ele já direciona uma viatura que vai atender, por questão de proximidade geográfica. E aí ele vai reiterar isso pela rede de rádio, conversando com o patrulheiro, dando alguma complementação ou orientando ainda a sua chegada ao local. Vejam que é importante, nós sabemos que a pessoa sob nervosa, vítima de uma grave ocorrência ou da subtração de algum bem, ela não está, por vezes, na melhor situação de calma. Então, frisando o que o Coronel Streiffinger falou, procurar dar o maior número de detalhes possível do local onde ocorreu, para que os detalhes de como a pessoa estava vestida, aquele infrator da lei, por exemplo, as circunstâncias, se há pessoas feridas ou não, isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas que irão atendê-lo, desde o operador, conhecem a região que você está. E, principalmente, aquela dupla de patrulheiros que irão ao seu socorro. Então, isso é fundamental que a gente consiga passar isso, o maior número de detalhes,
para o Copom. E falando nisso, Streiffinger, imagino que nós sabemos que a dinâmica no Centro de Operações é gigantesca. E há uma integração muito afinada com os demais órgãos. Podemos falar com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU, com toda a estrutura Guarda Civil Metropolitana. E eu sei também que há funcionários, há servidores de outras concessionárias, de outras empresas públicas, como o metrô, como a CPTM, como a CET, aqui na cidade de São Paulo e em outros municípios também possui companhia de engenharia de tráfego, que ajuda, inclusive, na mobilidade urbana. Como é que esse trabalho e integração dos órgãos, desde a mobilidade urbana, passando pelo socorro e até falando do médico regulador, que lá nós temos também. Se você puder falar um pouquinho. Sim. É muito interessante essa parte. O nosso dia a dia fez com que a gente percebesse que tem muita coisa que não tem nada a ver com polícia, mas que reflete na polícia. Exemplo, qualquer ocorrência de grande proporção em meios de transporte, isso traz reflexo. Imagine um trem da CPTM que quebra. As pessoas acabam, às vezes, abandonando o trem no meio da estação, no meio da linha, acabam tendo acidente, acaba tendo volume excessivo de pessoas, esse volume excessivo de pessoas gera oportunidade para pessoas que vão promover furto, coisas parecidas. Então, para que as coisas funcionassem de uma forma mais eficaz, para que o tempo de resposta fosse menor, houve um convite da Polícia Militar a alguns órgãos para acompanhar o trabalho do Copom. E acompanhar de que forma? Lá dentro, com um funcionário permanente lá dentro, para que as ocorrências acontecidas na sua área de trabalho fossem do nosso conhecimento. E o inverso também. Ou seja, uma simbiose integração entre os dois. Então, quem que foi trabalhar lá? A CPTM cuida dos trens metropolitanos. A SP-Trans cuida dos ônibus da região de São Paulo. Também o metrô, porque a malha dele transporta milhões de pessoas por dia e sabido que os problemas que acontecem lá dentro... Vejam vocês, tem um detalhe que poucos sabem, como a mobilidade urbana interfere diretamente na segurança pública. Por vezes a gente fala de segurança pública e só fala do... Obrigado, valeu. Nossos amigos aqui nos ajudando aqui. E só fala desse lado que aparece, o lado da polícia. Mas tem uma estrutura gigantesca. Quando a gente fala de segurança pública, nós falamos de mobilidade urbana, nós falamos de iluminação pública. Então, é uma gama de assuntos que são correlatos. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, das 4h30 da manhã às 11 horas da manhã, sobre trilhos e sobre pneus, da Zona Leste, da cidade de São Paulo, deslocam-se 4 milhões de pessoas de manhã. E depois, das 5 da tarde à meia-noite, esses mesmos 4 milhões voltam para a Zona Leste. É a população do Uruguai que vem de manhã e depois o Uruguai inteiro que volta. É um desafio. A gente, o Streiffinger está falando aqui dessa interação, dessa gestão colaborativa, e eu vou além, viu, Streif? Nesses 35 anos de serviço, a gente pôde aprender, e agora mais recentemente no Comando Geral da Polícia Militar, que não há sucesso por trabalho singular. Todo aquele que disser, ou aquela instituição que disser que faz sucesso, que vai ter efetividade no seu trabalho de maneira sozinha, singular, ele está na contramão do que há de mais moderno. Então, Streif, eu fico muito feliz e muito contente quando você fala que o nosso Copom, por uma iniciativa da Polícia Militar, congrega essas instituições. Então, complementando, são 3 que eu falei até agora, tem a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, que é óbvio que é a maior personalidade na parte de mobilidade social no município de São Paulo, mobilidade de trânsito no município de São Paulo, e, por fim, a Guarda Civil Metropolitana. Por quê? Porque são competências diversas. A Guarda, ela cuida dos próprios municipais, a Polícia Militar cuida da Polícia Ostensiva e a preservação da ordem pública, só que essas diferenças técnicas não estão na cabeça de muita gente.
E ela não tem obrigação de saber isso também. E para ela, que está em necessidade, ela liga para quem ela vem à cabeça naquela hora. Ou seja, muita ocorrência que é da guarda vem parar na PM. Muita ocorrência que é da PM vem parar na guarda. Como fazer para cada coisa ir para o seu lugar? Trazemos para cá um guarda civil metropolitano para fazer essa ponte. E essa ponte é eficaz. Civil metropolitano no Copom. Dentro do Copom. Dentro do Copom. Que coisa boa. E existe na Guarda Civil uma posição do sistema que é usado pela Polícia Militar para registro das ocorrências. Então caiu para eles lá, eles registram lá e nós atendemos aqui. Caiu para nós aqui, esse Guarda Civil Metropolitano faz a ponte com a instituição dele. E tem funcionado, porque como disse o comandante, nada funciona hoje sozinho. O mundo é globalizado. Basta ver rede social. O que acontece do outro lado do mundo, a gente sabe aqui pouco tempo depois, e as consequências do mundo elas se espalham de uma forma, de um tempo mínimo. Aqui, no exercício da segurança pública, a mesma coisa. Então, trabalhando juntos, de uma forma proativa e de uma forma colaborativa, a gente pode resolver as questões de forma mais célere, o que acaba ajudando quem precisa. Streiffinger, você falou de socorro, essa integração com o SAMU, com o Corpo de Bombeiros e tal. Eu sei, e nesses 35 anos, que a nossa instituição evoluiu muito. E nós temos algumas estruturas presentes hoje no Centro de Operações da Polícia Militar, quando você liga 190, e que você não sabe. Por exemplo, nós temos policiais militares lá durante todo o turno de serviço que falam inglês, que falam espanhol. Um detalhe importante, o telefone de emergência nos Estados Unidos é o 911. Vejam os senhores, se um estrangeiro ligar aqui, um norte-americano, por exemplo, tiver uma emergência aqui no Brasil, em São Paulo, e ligar um 911, irá cair no Centro de Operações da Polícia Militar. O número de emergência na Europa é o 112, 112. Também, se o estrangeiro em perigo ligar 112 aqui em São Paulo, cai no Copom? Como é que é isso? Foi acertado com a companhia telefônica para que a pessoa que não soubesse das nossas particularidades nacionais, ela também tivesse condições de acessar a polícia. Veja que coisa, soluções simples para um problema que seria complexo. No começo da nossa conversa eu falei que o Copom é a voz de quem chama por socorro, podendo chegar a quem pode prestar o socorro. E isso tem que ser para todos. Isso funciona para o estrangeiro, através da língua inglesa e espanhola que é usada no Copom. Isso funciona pelos números de telefone, o da Europa e da América do Norte caem no Copom. Isso funciona para o surdo-mudo. Nós temos essa ferramenta também de acessibilidade com as pessoas que possuem esse tipo de deficiência, o surdo e o mudo. É espetacular, é uma das coisas que a Polícia Militar se orgulha muito. Como é que é isso? E sabe que isso não Nós estamos falando aqui, para quem começou a acompanhar agora, com o Coronel Streiffinger, que foi o chefe do Centro de Operações da Polícia Militar, do Copom, coronel da Polícia Militar, professor universitário, autor de livro, que tem uma experiência gigantesca. E agora ele está dando um detalhe especial sobre o atendimento do surdo e mudo. Pô, maravilhoso isso. Esse atendimento tanto não é de hoje, já é velho, já é antigo, que ele é feito por SMS. E está agora sendo o trabalho feito para migrar para aplicativo. Vai migrar? Vai migrar para o aplicativo. E de que forma que funciona? O surdo-mudo comparece em qualquer quartel da Polícia Militar no estado de São Paulo. Em qualquer lugar de São Paulo, em qualquer cidade, tem uma base da Polícia Militar. Nessa base, ele faz o registro dele lá e indica qual o número de telefone que ele tem. Esse número de telefone é colocado no sistema de atendimento, porque o sistema de atendimento da PM ele é do estado inteiro. Não é um sistema para cada quartel, não é um sistema para cada local. É um sistema da Polícia Militar. E o alcance dele é no estado todo. Esse sistema, com o número de telefone dele, fica ali o registro. Quando ele acionar a PM com o seu telefone, a PM já vai saber que ele é aquela pessoa. E já vai saber da sua restrição em relação à comunicação e, por consequência, já se começa a efetivação de um chat, onde ele vai contar o que está acontecendo.
esse chat vai ser o acionamento, essa conversa vai ser o acionamento da polícia através daquele e-mail. Olha que coisa boa. E também uma informação importante. No Copom da Polícia Militar, quando você liga 190 ou 193 para o Corpo de Bombeiros, nós temos lá um médico 24 horas presente lá que vai direcionar o paciente de acordo com a estrutura hospitalar que nós temos no estado de São Paulo. Então, se você puder falar, eu me recordo que quando conversei com um deles lá, numa das visitas que fizemos, às vezes as pessoas falam assim, ligam e querem levar para o hospital mais próximo. E, às vezes, o hospital mais próximo, se a pessoa sofreu uma queda, bateu a cabeça ou foi atropelada e teve um ferimento na cabeça, às vezes aquele hospital mais próximo não tem um neurologista. E essa hora de ouro, esses primeiros momentos, se você puder falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu acho que isso é um ganho técnico, um avanço, um serviço prestado de altíssima qualidade do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, ao cidadão. Como é que é isso, Straifini? Bom, até para o pessoal saber, o Corpo de Bombeiros de São Paulo pertence à Polícia Militar. Ele é uma face da Polícia Militar. Em muitos estados não, mas aqui é uma instituição só. E o Centro de Operações dos Bombeiros, que era antes no Comando do Bombeiro na Praça da Sé, ele integrou o Copom. Ele está dentro do Copom. Os bombeiros estão junto com os policiais militares num grande centro. O Centro de Operações dos Bombeiros está junto com o Centro de Operações da Polícia Militar, usando o mesmo espaço. E para que isso aí? Poxa, quem está na rua precisa de socorro, esse socorro vem pelas mãos ou do bombeiro no incêndio, ou da polícia num crime, ou do resgate que pertence ao bombeiro no salvamento. Também vem pelo SAMU, mas é uma outra instituição. Então, o que fazer para que seja mais rápido, que a comunicação seja mais fluida? Estar junto é o ideal. E eles vieram e passaram a incorporar esse centro. Agora, no Corpo de Bombeiros, no Centro de Operações dos Bombeiros, que fica dentro do Copom, existe ali um médico e um enfermeiro da Secretaria da Saúde que ali trabalham com uma finalidade. Qual? Eles têm um mapa de hospitais, com quais plantões, tipos de plantão que existem em cada local. Então ele sabe aonde que tem um nefrologista, ele sabe aonde que tem um cardiologista. E ele dialoga e chega, se pudesse falar, com o patrulheiro lá, pedindo, ou com o bombeiro, pedindo detalhes da ocorrência e do estado das pessoas para fazer esse direcionamento? Ele está ali, ao lado do despachador que está falando com o patrulheiro. Ele acompanha a comunicação. E ele também fala com o médico que está no pronto-socorro. Ele faz essa ponte. Porque, como disse o comandante, antes a preocupação era socorro no menor tempo possível. Então vamos socorrer para o hospital mais próximo. Entretanto, olha o problema. A lógica não é essa. Quando a gente leva uma pessoa que precisa de cuidados especiais de uma área e a gente leva para um hospital onde não tem aquele tipo de socorro especializado, quando ela entra no hospital, ela está em instabilidade, ela não vai ser mais transferida naquele instante. E aí, o que acontece? O socorro especializado dela vai demorar muito mais para acontecer. Então, a gente entendeu, a instituição entendeu que ela poderia ser mais eficaz, levando a pessoa para onde existe alguém que possa atender a sua demanda. Ou seja, um atendimento personalizado em relação à demanda, à necessidade. Então, o que acontece? Aquela viatura de resgate que chega ao local da ocorrência, os integrantes do Corpo de Bombeiros, eles têm conhecimentos paramédicos e eles passam via rádio para o centro de operações em qual que é a situação e em que estado que está a vítima. O médico, em vista disso, ele fala, então leva para tal local ou leva para tal local. Olha que coisa boa. E a viatura vai sair dali, indo para onde exista alguém que possa dar um socorro para aquela necessidade pontual que está se apontando naquele acidente. Isso trouxe o quê? Mais eficácia. Isso trouxe melhores resultados. Tem sido muito positivo esse trabalho de integração do médico e do enfermeiro da Secretaria da Saúde com o Corpo de Bombeiros e com a polícia. Porque muitas vezes essas pessoas que estão acidentadas ou que estão feridas estão em ocorrência policial. Então, essa integração das duas forças que estão na rua
socorrendo pessoas, salvando vidas, acabou sendo importante para a vítima. Vejam vocês, você tem uma estrutura de Estado, e quando eu falo de Estado brasileiro, onde você integra estruturas estaduais e municipais com um único escopo, com o objetivo maior de atender as pessoas. Vejam o que é a gestão. Você não precisa, o Corpo de Bombeiros não precisava ter, na gênese, no começo, sim, mas está provado que não precisa repetir estruturas. Se você tiver estruturas em que as pessoas consigam, que as instituições consigam se sobrepor uma das outras, você consegue os resultados muito interessantes. O Streiffinger, me diz uma coisa, nós falamos do médico, nós falamos da estrutura, da tecnologia, mas eu queria falar um pouquinho daquelas pessoas, brasileiros, homens e mulheres, policiais militares e civis que trabalham no Copom. Como é que é esse servidor, esse militar ou não, que está lá todo ouvidos para atender a população? Como é que é o perfil dessas dedicadas pessoas? Sim. Eu disse há pouco que o nosso despachador, nosso atendente policial militar, ele é aquele que ajuda o Tom Cruise na Missão Impossível, sem fazer propaganda para a empresa do filme. Com toda a licença do... com a licença do direito autoral. Mas ele ajuda essa pessoa... Que é um bom filme, hein? A fazer o melhor sem enxergar. Como eu sei se ele consegue lidar bem com informações auditivas? Ele faz um teste antes. Tem muitos patrulheiros que na rua, presencialmente, são excepcionais. Mas quando são colocados na frente do computador só com informações auditivas e as visuais aqui ele coloca na tela, ele se enrosca. No processo seletivo, para quem o perfil profissiográfico daquele policial que vai servir no Copom, vocês também atentam no processo seletivo desse detalhe. Sim, que bacana. Sim, porque são aptidões diferentes que são exigidas para funções diferentes. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas ele é um patrulheiro excepcional. Ele é. No teatro de operações, no local, quando ele é confinado ao computador e ao fone de ouvidos, aí não tanto. E o inverso também. Pessoa certa no local certo. Tem muita gente que no local, no teatro de operações, ele é um pouco menos eficaz. Entretanto, diante do computador e com o fone de ouvido, ele dá um show de eficácia. Vejam vocês, é o perfil, né? Eu aprendi com o meu primeiro comandante na cavalaria, o coronel Antônio de Jesus Gandolfi, que ele falava o seguinte: ninguém é mais importante que ninguém. O que nos difere são os níveis de responsabilidade e de atuação. Essa é uma prova clara, né? Sim. E do civil é a mesma coisa. Nós fizemos uma licitação, a Polícia Militar fez uma licitação, ganhou uma empresa que tem que fornecer funcionários para atender o 190 e o 193, polícia e bombeiro. Agora, essa pessoa ela é selecionada para a empresa e depois ela é apresentada à Polícia Militar, que a prepara num curso de atendente de emergência. Uma profissão nova? Uma profissão nova. A Polícia Militar, no seu contrato anterior, que foi firmado em 2014, ela não tinha um atendente de emergência para buscar no mercado, porque isso não existia. E o que ela buscou? O atendente. Na verdade, esse atendente muito mais voltado, na época, para a área de telemarketing. Ele era preparado também pela Polícia Militar, óbvio. Agora, o tempo de contrato anterior fez com que a Polícia Militar amadurecesse e buscasse traçar o perfil desse novo atendente de emergência. E, em face disso, desse novo perfil, a Polícia solicitou a Classificação Brasileira de Ocupações, a definição da profissão de atendente de emergência, o que permitiu uma valorização profissional melhor, inclusive com a fixação de um piso salarial melhor, o que faz com que a polícia tenha um grupo de pessoas a ser selecionado melhor, de qualidade técnica e de qualidade estrutural, e aí a eficácia desse atendente
acaba superando as expectativas. Vejam vocês, né? A vida da gente, como em casa, como na escola, na universidade e no trabalho, é um eterno aprendizado. Então, você vê que a instituição vai amadurecendo e vai criando estruturas a ponto de criar uma profissão nova também com o escopo de atender melhor. E nós falamos desses policiais, da forma de atender, e você, no início da nossa conversa, do nosso café aqui, Stray, você falou das várias atuações e das pessoas que se socorrem do nosso 190, do telefone de emergência. Nós temos um grande centro no Brasil, que é o CVV, é o Centro de Valorização da Vida, que atua que atua diretamente na prevenção ao suicídio de pessoas. E como é que é o CVV e o Copom? As pessoas não sabem, mas nós temos uma interface muito grande, porque às vezes a pessoa, nessa hora difícil, nessa hora vulnerável que ela se encontra, de tomar uma atitude tão drástica como essa, pelos mais diversos motivos, problemas pessoais, de conjugais, e que toma uma atitude extrema como essa, por vezes se socorre ao 190. As pessoas, muitos não sabem, mas é verdade. Eu lembro que o Strayfinger sempre me falava isso. Se você puder me falar um pouquinho, nos falar para os nossos amigos, o Coronel Strayfinger, sobre o 190, a pessoa que está na iminência de cometer uma atitude extrema, e o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Sim, o CVV é uma entidade excepcional que faz um trabalho importantíssimo atendendo o telefone 188, quando a pessoa liga para lá porque ela tem essa ideia de suicídio e quer conversar com alguém que possa lhe dar algum alento, lhe trazer alguma luz, buscar estabilidade para que a pessoa volte à sua vida cotidiana. Normal, né? Entretanto, eu falei que nós trabalhamos na Polícia Militar com o centro de emergência. E a pessoa que liga ao 90, ela não quer conversar sobre suicídio. Ela quer avisar a polícia que ela vai se suicidar. Porque ela quer ser encontrada depois. Ela quer explicar os motivos dela. Ou seja, imagina aquele instante anterior ao suicídio, onde a pessoa liga para a polícia para falar alguma coisa que ela quer dizer para alguém, para deixar alguma mensagem, ou até, como eu falei, para ser localizada em seguida. Então não tem muito o que fazer. Não dá para falar para ela, olha, liga para o 188. Não, ela está ligando para lá para dizer que ela vai fazer agora. E aí, a nossa preocupação, Polícia Militar. A Polícia Militar, quando recebe essa ligação, ela não estava preparada inicialmente para isso. Ela está preparada para emergência policial. Agora imagina você, sentado, preparado para atender uma emergência policial, recebe uma ligação de uma pessoa dizendo, olha, a minha vida já não vale mais a pena, eu vou me matar, agora eu vou me dar um tiro, eu estou na minha casa, na rua tal, não sei o quê, avisa para tal pessoa para cuidar do meu corpo. Você atendeu essa ligação. Como que você reage? É óbvio que cada pessoa tem uma forma de reação. E essa reação, muitas vezes, ela acaba sendo instintiva e não técnica. E aí é que veio a necessidade. Vamos buscar saber o que fazer. Quem domina mais esse assunto, com né? quem? Com o CVV. Olha que coisa boa. A Polícia Militar procurou o CVV e o CVV foi extremamente solícito. Eles são muito bons. Preocupados com essa situação, buscando soluções para uma questão emergencial. O que aconteceu? Eu não tenho, por questão técnica, a polícia não tem condições, por questão técnica, de juntar um 188 com um 90. Não dá. Agora, a gente tem o problema fervendo na nossa mão. O que fazer? Então, o CVV veio até a Polícia Militar e fez uma sequência de palestras com o efetivo que atende as ligações, preparando esse efetivo psicologicamente e tecnicamente para lidar com essa situação naquele instante. E tudo isso por quê? Porque, falamos agora há pouco, atrás daquela ligação, do patrulheiro que atende, ou do policial militar, ou do civil que atende a ligação, tem um ser humano. Exatamente. Que traz uma carga psicológica já pesada, derivada do serviço. Agora, imagina atender uma ligação de um suicida, onde se suicida depois de alguns instantes, só se escuta o tiro e a ligação se esvai. Ou seja, o que passa na cabeça dessa pessoa que atendeu? Né?
Será que se eu tivesse falado isso ou aquilo, será que se eu tivesse feito diferente? Não é justo jogar nas costas desse atendente civil ou militar uma responsabilidade que não é dele, mas que com certeza ele vai puxar para ele, porque nós estamos falando de gente. Então, essa foi a melhor forma de trazer para quem? Quem para dentro do Copom? Trazer o CVV para falar com o nosso atendente. Porque quando o CVV vem e traz o seu conhecimento técnico, traz as suas linhas de trabalho de atendimento e sugere, naquele momento de emergência, traz tais linhas de trabalho, ele mostra também que muitas vezes aquele atendente não tinha nada que ele fizesse que pudesse demover o suicida da sua intenção. Isso, dito por um técnico, tira a carga de responsabilidade. Aquele civil, aquele PM que atendeu, ele se sente até um coautor do suicídio. Isso tira. Porque se eu não trabalhar nessa área, eu estou investindo para que a médio prazo todos os meus atendentes tenham um problema psicológico. E me diz uma coisa, Stray, e os casos que o nosso policial ali no 190 conseguiu reverter o suicídio com a sua conversa, com a sua perspicácia, com esse know-how que o CVV nos empresta todos os dias. Aí já deixo um abraço fraterno a todos que integram esse grupo que é o CVV, uma instituição sem fins lucrativos e que faz um trabalho belíssimo cuidando das pessoas. E os casos que a gente conseguiu reverter? Olha, eu me atrevo a comparar a eficácia no auxílio a um potencial suicida que acaba não concretizando por obra do atendente, eu atrevo a comparar um parto. Que coisa boa. Naquela hora, naquela conversa, é óbvio que nós trabalhamos no centro de emergência. Enquanto a pessoa atende e conversa com o potencial suicida, já existe uma patrulha indo para o local da onde ele chamou para tentar evitar. E são muitos os casos de eficácia. Seja do atendente que conversando consegue demover, ou seja da viatura que chega ao local e consegue impedir o ato físico. Isso não tem o que pague. Que coisa boa. Não tem o que pague, é excepcional. A gente fica impressionado, e mesmo nesses 35 anos de serviço, e é uma... Sem vaidade ou ufanismo, a gente fica muito orgulhoso do trabalho dos nossos policiais militares, da nossa Polícia Militar, do CVV, das outras forças que compõem toda a estrutura de segurança lá no Copom, de atendimento lá no Copom. Você falou há pouco do parto. A Polícia Militar é interessante, né? Eu sempre falava isso. E eu acho que isso também ela demonstra e sublima, no momento mais difícil, o reconhecimento do cidadão que ele pode ter na Polícia Militar. Nós não somos instituição médica, instituição de socorro médico, mas, por vezes, nós fazemos partos, nós desengasgamos crianças. Teve até um fato muito bacana na cidade de Marília, com o Cabo Taroco. Eu me recordo em que teve uma difusão gigantesca na mídia, e o outro policial também, que agora me falha o nome, mas eu tive a honra de conhecê-lo também, vou falar aqui, deixar um abraço, e que a gente nota a confiança das pessoas. Então, poderia levar numa farmácia, poderia levar numa UPA, mas na hora ele lembra da polícia, porque em perigo as pessoas lembram de Deus e da polícia, né? E o que acontece? E quando liga no Copom? Tivemos uma ocorrência muito bacana que o Straifinger me mostrou. Eu sempre visitava lá. Na hora que eu tinha um tempinho, eu dava uma escapada lá no Copom para poder ver esse trabalho especial desses policiais. Como é que é esse trabalho quando uma pessoa liga com uma dificuldade, com uma criança engasgada ou com uma queda? Como é que é isso? Antes até eu queria destacar isso que o comandante falou. A pessoa liga para a polícia
para fazer o desengasgamento de alguém ou para um parto. Poxa, a polícia é para prender bandido. É isso que a gente pensa, a primeiro momento, de uma forma bem simplista. Eu vou ligar para a polícia. Por que eu não liguei para a padaria? Falar, padaria não tem nada a ver. Ué, a polícia também não. Mas ligam para a polícia. Por quê? Por confiança. É verdade. Confiança. Risco. Qual risco? Qualquer um. Qualquer risco de qualquer ordem, liga-se para a polícia. E a polícia, preocupada em atender a sua população, ela vai buscar conhecimento. Tanto que hoje, desengasgamento e parto fazem parte da formação do policial militar. Hoje não, já faz alguns anos. Faz parte da formação do policial militar. Né? Em todos os cursos, né? Em todos os cursos, de soldado a oficial. E por quê? Porque os pedidos de apoio e de solução são tão grandes em número que isso trouxe essa demanda que foi atendida. Então a pessoa liga para o Copom e fala do engasgamento. Os nossos atendentes são preparados para dar as primeiras orientações. Preparados por quem? Pelos nossos médicos e pelos nossos paramédicos, que são os bombeiros. Mas a pessoa liga para a polícia, ela não liga nem 93, ela liga o 90. E isso é mais ou menos comum, e nessas manobras para poder fazer o desengasgamento, nós vamos acompanhando pelo que vai sendo ouvido. E concomitantemente, uma viatura, o socorro vai até o local. Ótimo. Uma viatura do bombeiro vai até o local. O desengasgamento é mais ou menos rápido. Agora tem umas que são mais demoradas, como o caso de parto. Como fazer um parto por telefone? E nem videochamada. É parto por telefone mesmo, é só auditivo. E aí eu volto naquela questão, onde a gente tem que buscar desenvolver a ocorrência sem ver, mas apenas ouvindo. Eu lembro uma recente que nós tivemos, até foi muito noticiada pela imprensa, de uma sargento, supervisora de despacho de viatura de polícia. Ela ouviu o patrulheiro falando com o pai da criança, o patrulheiro que eu digo, o despachador do batalhão, falando com o pai da criança. O patrulheiro já olhou para ela e ela já entrou na comunicação, porque ali estava viva a voz, orientando esse pai. E o pai, óbvio, desesperado. Ele falou, eu tenho pressão alta, eu não tenho condição de atender, eu vou cair, eu vou desmaiar, vai ficar todo mundo desmaiado aqui. Ela falou, não, eu estou com você aqui, eu vou estar falando para você direitinho, o que você está vendo? Chega perto dela, faça isso, faça aquilo, faça assim por diante. Até que, de repente, no final das contas, a gente ouve o choro da criança e o pai com um filho nas mãos. Stray, e nós, uma outra face que as pessoas não imaginam, inclusive a satisfação de nós, mesmo sendo um centro de emergência do Copom, quando, por exemplo, e acho que demonstra a confiança na polícia, quando ela busca o 90 numa situação quando uma criança está engasgada. E nós tivemos um caso recente, como lá o de Marília, teve uma difusão muito grande na imprensa, e também nos casos de parto. Como é que é isso? Como é que é o comportamento do nosso atendente? Como é que é essa energia? Como é que é essa situação delicada, onde um policial, como você bem disse há pouco, ele não consegue enxergar, ele tem que fazer o parto. Então, há uma relação de confiança. Eu me recordo de uma ocorrência belíssima também com a nossa sargento Silvânia, uma amiga querida lá do nosso Copom. E aproveito e deixo um abraço para a Silvânia e todos os nossos policiais militares e civis e integrantes das forças que trabalham no Copom, daquela ocorrência do parto. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Sim, centro de emergência tem tudo... É muito legal isso, gente. Centro de emergência tem tudo a ver com parto. A natureza não tem protocolo, ela não espera a hora. A natureza não tem protocolo. Ela simplesmente faz isso acontecer. E acontece sim, de ligar no Copom dizendo, está nascendo, o que eu faço? É mesmo. Agora, polícia não é para fazer parto. Entretanto, as demandas são tantas que a polícia tem que buscar resolver o problema da sua população. E foi estudar parto. E isso faz parte da nossa grade de formação, tanto do soldado como do oficial, já há vários anos. E não é incomum acontecer no Copom. Esse caso que o comandante falou da sargento Silvânia, que fez um parto por telefone, ela ajudou o pai a fazer o parto do seu filho. O pai ligou dizendo, olha, meu filho está nascendo, e o que eu faço? Aí ela falou, quem que está na casa?
Eu, a minha mulher e uma criança pequena. Então, ela começou a orientá-lo no sentido de fazer esse parto, enquanto o socorro não chegava. É óbvio que, paralelamente, foi providenciado o resgate. Mas a criança já estava coroando. E aí, ela tinha que fazer alguma coisa. Ela começou a orientar, o pai falou, não, eu estou em pressão alta, eu vou desmaiar, não tem jeito, não vou fazer, não tem como. Ela falou, tem como, eu estou com você. Eu estou com você e você vai fazer. Você vai fazer isso, me fala isso, me fala aquilo. E aí, conversando com ele. E essa conversa era a única luz naquela escuridão que o pai se via naquele momento de dificuldade. Isso tem tudo a ver com a emergência. Isso é a razão de ser. E a sargento conseguiu fazer esse parto, o pai recebeu a criança chorou, ou seja, fez tudo o que deveria ser feito até a chegada da viatura. E o pai, no final das contas, orgulhoso de si próprio. Ele conseguiu vencer dificuldades por obra da sargento, que soube orientá-lo e trazer a ele conforto. E eu não estou falando isso por achar, não. Foi promovido depois um encontro da sargento com os pais e a criança, e o pai disse isso. Eu não entendi, eu não pensava em nada, eu só tinha a voz dela na minha cabeça, dizendo faz isso ou faz aquilo. Isso é a razão de ser do centro de operações. Seja numa emergência policial, seja numa emergência de saúde, seja num parto, seja num suicídio. Então, é esse o trabalho que a Polícia Militar desenvolve. Maravilha. Agradecer o meu irmão, meu amigo, um parceiro de décadas, aí, o Coronel Straifing, com quem eu tive a honra de integrar o alto comando e de quem eu já marcho ao lado há mais de 35 anos. Agradecer, Straifinger, a generosidade de você ter vindo aqui no nosso primeiro encontro, de falar um pouquinho desses homens e mulheres de valor, dessa estrutura do nosso Copom da Polícia Militar, em todo o estado de São Paulo, presente nos 600, com atuação nos 645 municípios, e que, a exemplo da Polícia Militar, está para servir. Muito obrigado, meu irmão, na sua pessoa. Eu cumprimento a todos os policiais militares e a todos os amigos e deixo um abraço aqui, convidando para o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.